Bom, mas o objetivo aqui hoje é agradecer muito o convite, vocês todos estarem aqui hoje. Mas eu queria muito ir mostrando com os slides, porque eu acho que é um tema novo, ele é difícil, ele é todo fundamentado na fenomenologia. A fenomenologia surgiu como um método filosófico, então tem termos e tem certas articulações e pensamentos filosóficos que é muito difícil porque é muito novo mesmo. Então eu acho que com os desenhos fica um pouco mais fácil, tá? A minha ideia é apresentar para vocês, porque o foco é sobre a questão da depressão, o método ADITIP, como vocês vão ver, é um processo psicoterapêutico, e nós vamos fazer essa articulação toda com a clínica fenomenológica, com a fenomenologia de Husserl, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente chama atenção é que as últimas décadas e com as grandes mudanças que ocorreram com a transformação da pós-modernidade, apareceram muitas alterações na maneira como as pessoas vão construindo a própria subjetividade e, juntamente com isso, apareceram novas doenças, ou doenças vão aparecendo outros nomes que se articulam exatamente às alterações das sociedades contemporâneas. E dentre essas doenças que têm se destacado, que têm sido tema de vários artigos, de vários estudos, de muitas áreas também da saúde, principalmente, né, é o sofrimento depressivo. Tem sido apontada, apesar de ser uma doença que tem toda uma sintomatologia física, existem várias comorbidades médicas junto com a depressão, a psicoterapia tem sido apontada atualmente como um fator relevante na remissão ou diminuição dos sintomas. E é por isso que a gente traz aqui. Ela é uma doença pertencente à categoria dos transtornos mentais e comportamentais, inserida na classe dos transtornos de humor denominados episódios depressivos. É importante chamar a atenção que é um fenômeno universal, só que a depressão ela aparece com manifestações sintomáticas nas diferentes culturas. Mas no Ocidente ela aparece como um fenômeno epidemiológico bastante importante. E dois autores, o Bastanque, citando Alonso Fernandes, eles vão estudar o caráter antropológico da depressão, do sofrimento depressivo, e isso é muito interessante, como que eles descrevem a depressão. Quem conhece alguém ou que já teve essa doença, né, ou que está passando por ela, vai se reconhecendo. Eu vejo isso muito nos meus pacientes, né, como um afundamento vital, uma situação existencial em que todo ser sofre e sofre por viver. Ela é descrita como uma quebra biográfica com a consequente interrupção do impulso vital, trazendo uma grande intensidade sintomatológica, mas demarcada como um transtorno eminentemente psíquico, com a introdução de elementos psicossociais e elementos subjetivos importantíssimos, tá? E aí a gente vai articulando, então, a doença depressiva com a esfera afetiva. E o que a gente chama de esfera afetiva? É a sede peculiar dos movimentos interiores da pessoa humana. Esse movimento ela foi analisada por Husserl e seus discípulos, nomeadamente Edith Stein. E o Husserl ele vai estudar fenomenologicamente a esfera da afetividade. Mas ele introduziu a fenomenologia como um método para estudar a experiência consciente para embasar de modo rigoroso o estudo das estruturas originárias da vida subjetiva psíquica, configurando uma psicologia fenomenológica. Vocês estão começando a entender por que eu queria tanto slide? Por causa dessas palavras, né? Então, o Husserl, o que ele vai fazer? Ele vai procurar pensar o que é constitutivo da pessoa humana. Ele vai falar, então, que é de uma estrutura do ser humano, como tripartida. E aí eu vou trazer um outro desenho para vocês. Ele vai pensar no ser humano como um corpo, mas não é um corpo que ele faz uma distinção do corpo matéria, corper, que é aquilo que vai para o caixão, e um corpo vivo, que é um corpo animado por um psiquismo, que aí você vai entrar principalmente na esfera da afetividade, na esfera da emoção, e por uma dimensão que ele chama de espiritual, mas nesse sentido de ser que tem um eu que é coordenador dessas instâncias todas. Então ele pensa em 3 dimensões. Isso ajuda a gente a entender o raciocínio do Husserl, porque é um raciocínio bastante diferente. Apesar de ele ser do final do século XIX,
ele está sendo resgatado agora, principalmente na Federal. Eles têm tido um movimento muito grande de resgate, porque nos ajuda a pensar os problemas dos nossos tempos, tá? Então ele foi, de vez em quando eles ressuscitam alguns autores, né? O Russell é um deles, que está reaparecendo, tá? Então, de qualquer maneira, são raros os estudos que se dedicam a pesquisar intervenções psicoterápicas que contemplam a doença depressiva, fundamentando nas análises fenomenológicas das estruturas constitutivas da pessoa humana. Então, vai se evidenciando a necessidade de avaliar novas intervenções psicoterapêuticas que sejam cientificamente fundamentadas e delineamentos metodológicos inovadores. E nessa direção é que a gente vai trazer esse trabalho aqui para vocês, porque nós procuramos identificar uma intervenção psicoterapêutica que tivesse seus pressupostos alicerçados, vamos ver se eu consigo, na psicologia fenomenológica, sustentadas por uma antropologia fenomenológica e que se distinguisse por provocar mudanças significativas no sofrimento depressivo. Tá bom, gente? Então, aí eu apresento para vocês o método da abordagem direta do inconsciente, vou explicando aos pouquinhos, tá? E a aplicação dessa metodologia na prática clínica, a gente chama de terapia de integração pessoal. Daí o nome método ADI-TI. Integração pessoal, exatamente porque a proposta é de considerar o ser humano em seu todo psiconossomático. E o no tem exatamente a ver com essa distância coordenadora. Então, só para vocês saberem de alguns dados, a ADI começou a ser elaborada, ser criada a partir de 1975. Então, alguns de vocês, né, não estavam nem nascidos nessa época que esse método começou a ser elaborado. Então, ele existe há mais ou menos 43 anos. Então, é muita novidade, muita gente nem conhece, mas ele já existe em termos de tradição e de número de pacientes atendidos. São 130 mil pacientes atendidos até 2017, com uma ordem de percepção de melhora de 80%. Então, esses são números raros para uma psicoterapia, né? Inclusive, quando a gente apresenta em congressos, e a gente tem uma equipe, né? O pessoal fica muito impressionado com esses números. E no final da apresentação, eu queria trazer um quadro para vocês, então, das pesquisas que a gente tem feito sobre depressão, que tem tido um resultado muito interessante, muito grande, tá bom? Então, é uma equipe de psicólogos e médicos que são atuantes. Existem núcleos de atendimento presentes em diversos estados do Brasil, a matriz é Belo Horizonte, né? E já temos vários núcleos de atendimento em outros países fora do Brasil, como Alemanha, Áustria, Portugal, Polônia e Itália. E aí eles todos são vinculados à Fundação Fundacino, que é uma fundação de saúde integral humanística, que tem esse propósito de atendimento a pessoas em vulnerabilidade social, formação de novos profissionais nessa metodologia, como um curso de pós-graduação lá do Censo e pesquisa, que é o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então ela foi instituída em 1986 por Renate Yoshi Moraes, já falecida. Deus faleceu em 2013 e tem então esses objetivos que eu acabei de falar para vocês. Nós mantemos um departamento de estatística que gera dados em regime permanente, aproximadamente 2.300 pacientes ano. Então isso aqui são números muito grandes e atualmente é um pouco, a primeira parte, porque a formação, a gente tem uma parte de formação teórica, que entra com um pouco de parte prática e depois uma parte prática que são mais de 750 horas de atendimento e supervisão. Não é muito fácil aprender essa metodologia, né? Mas ele atualmente é um curso de pós-graduação lá do Censo pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Então é importante colocar isso para vocês, porque fica parecendo que de repente apareceu uma psicoterapia assim do nada, né? Então tem toda uma fundamentação e todo um trabalho por trás. Então, esse trabalho que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, depois a Eunice vai falar um pouco mais sobre um outro recorte. Ele está sendo a parte teórica, né? É um recorte teórico da pesquisa que está sendo feita no estágio pós-doutoral agora, por mim, na Universidade Federal de Uberlândia, tá? E o objetivo é exatamente apresentar esse método como uma possibilidade prática e teórica de intervenção no sofrimento depressivo, tá bom? Eu vou puxando, tá, gente? Depois, se vocês quiserem, vocês vão anotando as perguntas para a gente responder depois no final. Muito feliz com a sua presença, que surpresa.
Bom, então ele foi criado pela doutora Gisela Renati Hoje de Moraes a partir de 1975 e ele foi surgindo a partir da experiência clínica, quando ela tinha um objetivo de ajudar a pessoa de maneira integral. Então tem essa palavra, psiconossomático, pensando nessas 3 dimensões da pessoa humana. Então tudo que eu vou apresentar para vocês aqui agora são os resultados, são os frutos dessa pesquisa empírica e experiencial, que é construída a partir dessa prática que eu vou tentar ir passando para vocês aqui. Então, todas as formulações teóricas, inclusive as que eu vou apresentar para vocês aqui agora, eles vieram posteriormente, a partir de uma prática clínica que já estava acontecendo e dos resultados que já estavam acontecendo, ela começou a pensar como explicar aquele fenômeno que já estava acontecendo na prática clínica. E aí ela foi conversar com autores, né, como Viktor Frankl, Jung, Henri Bergson, que eu vou falar um pouco para vocês, Russell, né, procurando refletir sobre esse fenômeno que já estava acontecendo. Então eu assisti muitas palestras dela, eu lembro uma vez que ela estava apresentando uma palestra para 2.000 pessoas, e aí teve alguém que falou assim, mas como é que a senhora explica? Como que isso é possível? Ela falou, como que isso é possível? Eu deixo para vocês, cientistas, me explicarem. Eu estou contando que isso acontece, isso se repete, e se repete num número muito grande de pessoas. Então, expliquem vocês para mim, né? E a segunda geração, entre eu e a doutora Eunice, que está aqui atrás, a gente está exatamente nesse percurso de tentar entender o fenômeno que já acontece, né? Mas ela compartilha a concepção de homem da filosofia fenomenológica e os princípios fundamentais da psicoterapia fenomenológica existencial, tá? Então, considerando, ela escreveu então vários livros, os seus livros principais é As Chaves do Inconsciente, que está aqui, que foi feita agora a primeira tradução no italiano, que chama Le Chiavi dell'Inconscio, e o Inconsciente Sem Fronteiras. Então, nesses trabalhos, ela propõe uma terapêutica que tem diretrizes definidas, por isso um método. Então, existe realmente passos, procedimentos, objetivos claros e definidos, só que cada pessoa e cada paciente vai ter o seu processo, vai ter o seu andamento. Então, eles são sistemáticos, mas flexíveis a cada pessoa, tá bom? Então, como ele é estruturado, ele permite que o trabalho seja feito em 10 a 15 sessões de terapia. Tem uma fase preparatória, que consta mais ou menos de 13 sessões, porque a terapia é toda vivencial. Vou explicando aos pouquinhos. A vivencial significa quase que todo o processo é feito com a pessoa de olhos fechados, concentrada sobre si mesmo. O terapeuta vai fazendo questionamentos, que é uma das técnicas do questionamento terapêutico, e a pessoa vai trazendo aquilo que ela vai vivenciando no momento mesmo da terapia. Então ela precisa ser preparada para fazer isso. Então tem a fase preparatória, que é esse treino de concentração e interiorização sobre si mesmo, que é a primeira parte. E a segunda parte é precisamente a terapia de integração pessoal, que permite isso que eu estou falando para vocês. A visualização, a percepção e a descrição de vivências afetivas primordiais, básicas, fundamentais, que estão ligadas a questões importantíssimas para a reestruturação psíquica e existencial da pessoa. Então, visualização, gente, porque não é uma visão. A pessoa está de olhos fechados e ela é capaz, principalmente pelas perguntas do terapeuta, as perguntas do terapeuta, eles provocam, fenomenologicamente falando, um voltar o olhar para determinada situação, e a pessoa, então, vão emergindo ideias, imagens, cenas, que estão ligadas a situações emocionalmente importantes, que estão ligadas exatamente a essa configuração da própria pessoa. Então, no início, nos perguntam muito como é que ela começou a desenvolver esse trabalho. Começou a partir de algumas técnicas que ela utilizava da hipnose clássica, mas isso até antes de 1975. E aí ela começou a perceber que se você trabalhasse com as questões dos registros mais em termos de psiquismo, eles colaboravam um pouco na compreensão, elaboração e transformação do sentido configurado ao vivido. Então, o que importa não é tanto o fato em si, o acontecimento em si, aliás, a definição de acontecimento fenomenologicamente, ela inclui o sentido, mas não é tanto o que aconteceu, mas é o que nos aconteceu,
digamos bem fenomenologicamente falando. Quer dizer, o que importa é como que a pessoa que vivenciou o fato o significou. Que sentido que isso teve para essa pessoa. E essa pessoa, nós já não estamos pensando só no adulto. Nós estamos pensando que esses registros começam a ser feitos muito desde o início da vida, tá? E isso é possível acessar desse modo que eu estou colocando para vocês. Então, o que nós precisamos é descobrir como que esse eu configurou esse vivido. Então, se está da vontade e da liberdade. Então, ela foi desenvolvendo essa terapêutica, então, com recursos metodológicos muito específicos que permitem exatamente isso, olha. Eles se desvelam vivências, que se articulam em impressões e registros, que vinculam-se a sentidos subjetivos. E de que esses sentidos falam? De julgamentos e apreensões intuitivas, e aí nós vamos chegando perto do Bergson, que vai falar do conhecimento intuitivo, tá? Que é um julgamento que a pessoa faz sobre si mesmo, sobre os outros envolvidos na situação e sobre a situação em si. É isso que vai ficando como um registro, ou como uma impressão subjetiva, que pode ser positiva ou negativa, tá? Então vamos começar com os desenhos, que começa a ficar mais fácil. Então, quando se fala de abordagem direta do inconsciente, ou a primeira referência que nos vem é Freud, que foi o grande estudioso, o grande pesquisador, o grande descobridor do inconsciente, tal como ele chegou até nós. Antes de Freud, outros filósofos falaram de inconsciente, mas Freud foi aquela pessoa que realmente levou a sério que existiria uma dimensão não consciente, uma dimensão que existiam vivências, ele não vai usar essa terminologia, mas que elas estariam responsáveis por determinismos psíquicos e que precisariam ser aflorados do inconsciente para o consciente, e aí nós teríamos o problema da racionalização, por isso a necessidade de uma interpretação. Então, a proposta da metodologia DEITIP é fazer exatamente o contrário, né? Ao invés de você aflorar o inconsciente para o consciente, que aí a pessoa tende à racionalização, pelo questionamento socrático, você vai treinando, a pessoa vai aprendendo a abordar esses conteúdos inconscientes que são vivências. O Jung vai falar assim, no inconsciente não tem teorias, no inconsciente tem fatos, fatos puros, fatos pulsantes de vida humana. Pena, o Jung vai falar que não se pode acessar o inconsciente diretamente. Então o Jung foi estudar os símbolos, né? Ele vai procurar maneiras de você conseguir pegar esses conteúdos de maneira mais pura. Então a proposta é exatamente isso, que não tenha essa necessidade de abordagens indiretas ou interpretativas, porque a própria pessoa, pela inversão direcional, que é exatamente esse caminho, ela mesma é capaz de dizer que conteúdos são esses, como que ela entendeu, como que ela significou e as consequências que isso tem para a vida dela, mas ela vai aprendendo isso intuitivamente no momento mesmo do processo terapêutico, mas totalmente consciente. Então a pessoa realmente, tem alguns aqui que fizeram a terapia, que chegaram aqui, a pessoa está participando ativamente do processo e é importante que esteja, porque é o eu dela que faz significados, é o eu dela que configura sentidos. Então é esse próprio eu que tem que compreender as circunstâncias geradoras daquele sofrimento ou daquela alegria, porque tem muita coisa boa que aparece também, mas é ela mesma que precisa reconfigurar esses sentidos, tá bom? Então eles aparecem na terapia como códigos existenciais, que a autora Renate Osh de Moraes denominou de frases registros, porque é uma formulação da pessoa sobre a situação, sobre o outro, sobre si mesmo. Então ela pode dizer de si mesma, eu sou um problema, eu sou um incômodo, eu não deveria existir, eu sou um peso. E essas coisas aparecem muito fundamentando ideias e significados que estão muito ligados à sintomatologia depressiva. Ela pode dizer, estou me encolhendo. Então veja, ela não é uma vivência catártica, ela está totalmente consciente, mas ela é capaz de descrever isso. E muitas vezes ela somatiza, mas não nos interessa que ela somatize, porque ela precisa olhar de novo aquilo que ela não entendeu para ela poder ter uma perspectiva mais ampliada e poder, inclusive, desmanchar esse registro que ela mesma fez. Não sei se vocês estão começando a entender. Então a pessoa às vezes descreve, eu estou me vendo, ela fala, eu estou me vendo, tá de olhos fechados, totalmente encolhida num canto, chorando e pensando, eu deveria morrer, eu não deveria existir. E aí o terapeuta vai perguntando, mas por que essa criança está se sentindo assim? Uma criança de 2 anos encolhida num canto.
E aí ela vai descrevendo as situações que ela está vivendo, mas ela vai descobrindo isso no momento mesmo da terapia, tá? Vou falando aos pouquinhos. Então são os dois procedimentos técnicos. Com isso a gente consegue fazer um trabalho diagnóstico terapêutico, que é esse exemplo que eu estou dando para vocês, o que está acontecendo, o que ela está vivendo, o que ela está percebendo. E aí a gente vai entrando numa memória que não é consciente, é uma memória inconsciente. Esses registros foram feitos de maneira intuitiva, nós vamos chegar no Bergson agora, mas a intuição é uma capacidade de conhecimento onde você aprende tudo imediatamente, simultaneamente e pré-reflexivamente. Então a reflexão sobre o acontecimento, ela vem no segundo momento. No primeiro momento, na hora que a gente entra nessa sala, imediatamente a gente já se dá conta de um monte de situações, tem uma percepção e uma intuição do que está acontecendo aqui, e às vezes a gente presta atenção num detalhe, não presta atenção no outro, e a gente já se posiciona diante disso. Então isso tudo acontece imediatamente, pré-reflexivamente. Então se tiver algum detalhe, essa que é a questão da atenção, então eu estou aqui prestando atenção em vocês, de repente eu presto atenção que tem uma câmera ali, mas eu podia não ver. E alguém fala assim, Maria Clara, você viu que tem uma câmera lá? E fala, nossa, agora que eu vi. Então esse fenômeno, ele acontece o tempo todo, mas a câmera não passou a existir no momento que eu vi. Ela já estava lá. Então esse é um fenômeno que a fenomenologia vai dizer, que quando você percebe as coisas intuitivamente, você aprende tudo ao mesmo tempo, e que existem alguns detalhes que são notados e registrados conscientemente, e existem alguns detalhes que estão presentes na situação, mas que são detalhes não notados. E que às vezes você precisa fazer com que a pessoa volte o seu olhar para perceber, por exemplo, que tem um boné azul ali que eu não tinha percebido ainda, que ele está usando. Então esse olhar, aí todo mundo começou a olhar no momento que eu falei e chamei a atenção sobre isso. Essa é a função da pergunta, essa é a função do questionamento ao longo do processo terapêutico. Então com isso a gente tem o diagnóstico terapêutico, você pode trabalhar com esses condicionamentos e conflitos interpsíquicos, interpessoais e existenciais, que estão referentes a registros primários e sentidos configurados desde o início da vida. Então, a ideia de acontecimento, ela segue a descrição de Romano, que vai falar o que é acontecimento para a fenomenologia. São eventos que impactam na pessoa e emergem como uma ruptura em sua existência, ao exigir sua implicação naquilo que se sobrevém. Então, esses acontecimentos, eles implicam, não é o fato em si, implica naquilo que a pessoa significa. Ele é um acontecimento porque ele faz uma ruptura na vida da pessoa e ela altera a maneira como a pessoa compreende a si mesmo e o mundo circundante, tá? Então, com esse processo todo, você não tem necessidade de utilizar recursos indiretos. A terapia ela é toda feita, sessão por sessão, em cada núcleo que se aborda de um sofrimento, como um processo circular, tá? Nesse processo circular, o que a gente vai fazendo? O terapeuta vai perguntando, até descobrir qual que é o sofrimento, qual que é o acontecimento e o que a pessoa significou daquilo que ela vivenciou, que ela vai descobrir no momento mesmo da terapia. Depois o terapeuta vai fazendo perguntas onde vai se abrindo a imagem, a cena, como se fosse um filme anterior, que a pessoa está focada ou congelada naquela situação específica e o terapeuta vai abrindo, então vai dando possibilidades à pessoa, enxergando a situação de maneira mais complexa, mais aprofundada e vai possibilitando com que a gente consiga fazer essa fase terapêutica. Então a terapia toda ela vai fazendo esse caminho. Primeiro a gente tem que descobrir o que a pessoa diz da situação do outro, de si mesmo, depois a gente vai procurando outras possibilidades de compreensão que não é o terapeuta que diz, ele pergunta porque é a própria pessoa que sabe, na realidade, onde estaria a solução para aquele sofrimento, dentro dela mesma. Então nós estamos falando de uma possibilidade interior ou de uma sabedoria interior pouquíssimo utilizada por nós mesmos, né? Então, no momento que a gente vai, não há necessidade nem de regressão de idade, nem de revivência catártica e nem de um entendimento no nível explicativo causal. Você vai estabelecendo uma dinâmica processualmente progressiva, partindo da base e procurando reconstruir. Então, esse é o Bergson, tá? E ele vai falar aquilo que eu já falei para vocês, o que seria a intuição.
é essa capacidade de apreensão da realidade que permite uma compreensão integral, instantânea, ampla e profunda de fatos e acontecimentos. Isso nos possibilita entender como, fazendo aquela pergunta, doutora, como que é possível explicar isso? Bergson nos ajuda a explicar um pouquinho dessa capacidade de uma pessoa apreender intuitivamente o que ela viveu, o sentido que ela deu e a possibilidade de desmanchar ou de decodificar essas impressões e sentidos subjetivos, tá bom? Então, o Russell conheceu o trabalho de Bergson, não conheceu Bergson pessoalmente. Eles são muito contemporâneos, o Russell e o Bergson. E agora no doutorado eu fui descobrir que o Russell, quando conheceu o trabalho de Bergson, ele falou assim: os bergsonianos consistentemente somos nós. Então o Russell achou tanta similaridade no trabalho de Bergson, que ele vai falar que os fenomenólogos é que são mais bergsonianos que os próprios bergsonianos. Porque ele vai falar desse caráter intuitivo do conhecimento, da apreensão da consciência e do tipo de concepção temporal da mesma, tá? Isso tudo vai confirmando o trabalho que a gente vai vendo. E aí nós vamos falar então na questão da fenomenologia dos afetos de Russell. Então ele vai falar que a afetividade, a esfera da afetividade, é um modo propriamente humano de configuração de vivências que ressoam, vamos vendo passo a passo. Existe um acontecimento, esse acontecimento que acontece no mundo da gente, com o corpo da gente aqui vivendo, esse acontecimento ressoa na nossa interioridade, provoca sentimentos, e esses sentimentos é que fundam a vida afetiva, e é isso que motiva a vontade e que motiva a ação. Então é um movimento que acontece sempre de dentro para fora e de fora para dentro, é uma inter-relação contínua, é uma correlação. Então quando vão perguntar lá para o Russell, mas o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Brincadeira, eles não fizeram essa pergunta para o Russell, mas eles perguntaram, o que é mais forte? Se é o que acontece no mundo social, os determinismos psíquicos, aquilo que a pessoa sofreu, é que faz o que a pessoa é, ou é a pessoa se posicionando no mundo que faz o que ela é? Ele vai falar uma inter-relação constante. Na realidade, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo e se retroalimentam. Então, nem é tanto o social, nem é tanto os determinismos psíquicos. Tem um posicionamento da pessoa, que você entraria na esfera da liberdade, mas não é uma liberdade restrita, porque você está inserido no mundo, numa cultura, num determinado tempo, história, e você vai sendo configurado e se constituindo a partir disso. Mas ele fala de uma autoconfiguração, que tem a ver com esse posicionamento, tá? Então, ele vai falar de atos de sentimentos e sentimentos sensíveis, mas vamos só ver o que ele vai falar sobre a questão do acontecimento, que é muito interessante. Ele fala o seguinte, o Russell, tá? Que um acontecimento feliz, ele tem a propriedade do acontecimento em si, mas ele aparece como aureolado por uma tonalidade cor-de-rosa, não se referindo somente ao teor e ao conteúdo no acontecimento, mas ele seria todo revestido com as cores da alegria ou da tristeza. Isso me chamou muito a atenção, e ele vai falar que as sensações de prazer ou desprazer, elas estariam mais referidas à questão sensível, aquilo que se sente. Mas depois ele vai falar que esses sentimentos de prazer e desprazer, eles a princípio eles estariam só conectados ao objeto que provocou o prazer ou o desprazer, ou à situação. Só que depois ele vai falar que esses sentimentos, eles mantêm sua duração como sentimento, independente se aquilo que provocou aquele sentimento continua ali presente. Por que isso nos interessa? Porque no sofrimento depressivo a pessoa descreve muito isso. Não sei se vocês já tiveram essa situação. Ela fala assim, a sensação que eu tenho é que está tudo com a cor cinza. Eu sei que as cores existem, mas eu sinto o mundo cinza. Eu tenho uma sensação que ele está cinza, que ele está marrom. Eu não consigo vivenciar nenhum tipo de alegria. Então o Russell vai falar isso, gente, no começo do século XX. Que os sentimentos, eles tonalizam com aquela cor toda a situação, mas não só aquela situação, que isso perdura ao longo da vida da pessoa e se estende para outras situações semelhantes ou não. Às vezes é um estado interno de sofrimento. Então isso para ele foi um modo de intenção totalmente novo. E aí ele vai estudar os estados de ânimo, como o humor depressivo é um deles,
E vai falar, então, que possui uma intencionalidade no sentido dessa correlação. Por que isso é muito importante? Porque ele vai falar nesse sentido de que você não pode estudar a depressão. No caso, Russell não falava depressão, nem falava em estudar, porque ele era um filósofo. Mas nós estamos usando esse raciocínio dele para pensar isso. Que a gente só pode estudar o sofrimento depressivo e agir nele no sentido de uma intervenção se a gente considerar o todo da pessoa. Porque esse sofrimento que é interno, ele irradia para toda a vida da pessoa, inclusive em termos físicos, tá bom? Então, a Edith Stein, só para vocês irem pensando, ela vai falar de 3 dimensões da pessoa humana. Ela já estudando Russell. O nível da percepção, o nível da ressonância da reação, o nível do espírito, não no sentido religioso, mas no sentido dos níveis dos atos de avaliação, controle e decisão. E ela vai falar, por isso que nos interessa, de uma dimensão de um núcleo pessoal, de um eu pessoal, que é coordenador de todas essas instâncias. E a partir disso, olha o que ela vai falar. Que qualquer vivência, pensa em vivência, aquilo que se vive, tudo aquilo que se vive, é composto de 3 conteúdos. Um conteúdo é o conteúdo, é aquilo que é recebido, a vivência desse conteúdo e a consciência, isso é fenomenologia, tá, gente? A consciência de se estar tendo essa consciência. Então, o Russell vai falar que você não só vivencia, você não só tem essa vivência, mas você é o único ser da natureza, você, nós seres humanos, que podemos refletir que nós estamos tendo essa vivência agora, tá? O que nos interessa? Lembra que eu comecei a falar que a ABI, ela consegue, a pessoa na hora que ela está fazendo a terapia dessa maneira, diretamente abordada, ela é capaz de descrever vivências muito do início da vida. Eu vou falar para vocês, inclusive, momentos que estão ligados à fase pré-natal, a vida intrauterina. E é muito interessante que o Russell vai falar disso. E depois, agora está sendo retomada a última edição da revista Psicoterapia Gestáltica, para quem tem interesse, ela tem uma edição especial dos estudos do Russell sobre a fenomenologia da vida pré-natal. São estudos raríssimos, que estão sendo traduzidos, não existe em português, e que alguns autores, inclusive brasileiros, estão resgatando isso aí. Então, lógico que a doutora Renate, quando eles começaram a falar sobre isso, os pacientes, ela ficou muito assustada. E ela começou, como ela era uma pesquisadora, falou, mas como é que você vê isso? Como é que você está percebendo? E ela foi percebendo. E Edith Stein, ela vai falar sobre as vivências, que dentre as vivências existe uma vivência que é um primeiro começo. Ela chama de vivências originárias, que refere-se ao primeiro olhar do sujeito para aquilo que ele quer se apresenta, que passa a existir em sua vida interior, juntamente com os sentimentos, dimensão psíquica, e o valor, que é a dimensão do espiritual, é a dimensão que valoriza aquilo que nos acontece. Independente do sentimento, é mais psíquico, ele é mais reativo. Quem dá o valor é o eu, tá? Então, quando ela fala, existem as vivências que são motivadas por essas. Então, toda vivência é, olha que coisa interessante, a palavra registrada no fluxo da consciência. Entende? Então, que esse vivido primeiro, ele é o primeiro vivido, que estabelece uma rede de conexões de sentidos que se expandem para toda a vida da pessoa e ajudam na configuração, inclusive, das qualidades psíquicas. Então, o que a gente começa a pensar? Se quanto maior o valor estiver enraizado na vida afetiva, mais importante ele é para o sujeito, então as situações afetivas vividas no contexto familiar, elas são locos de formações de sentidos importantíssimas para a pessoa. Porque aquilo que ela pensa de si vira uma convicção pessoal que age na esfera psíquica e começa a meio que comandar um certo agir, um certo se posicionar no mundo, tá bom? Então, o que a gente vai pensando? Se esses registros são negativos, eles podem deformar e desestruturar o próprio existir do sujeito. Mas, se for possível agir e trabalhar sobre esses registros, alguma mudança nesse modo de ser entristecido poderia ser alcançada. O que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte, o Russell fala que tudo aquilo que se tornou um objeto do olhar do eu tem um modo de notado, e ele possui também um horizonte de vividos não notados. Lembra que eu falei isso para vocês? Mas tudo isso é registrado no fluxo da consciência.
E o que ele vai falar, e o Russell é um grande inovador na época, ele vai falar do horizonte de vividos, então ele vai falar que o vivido agora, ele causa uma impressão original, mas essa impressão desse vivido agora que nós estamos vivendo, ele já pressupõe um horizonte temporal, um horizonte de um antes. Então é como se fosse um agora passado, que se refere a esse agora vivido, que ele é presentificado, que já remete a um agora futuro. Quando a gente lê isso aqui, a gente não entende nada, mas é isso que ele está falando aqui, tá bom? Então ele vai falar que a vida do eu, ela vai se fazendo nessa configuração de sentidos, e é isso que você precisa chegar a atingir, que seria exatamente, aí quem vai falar isso é a terapia, a psicoterapia que vai falar, quer dizer, para que se possa mudar esses registros que foram configurados e o posicionamento da pessoa diante deles, se fosse possível trabalhar com esses registros primordiais ou esses registros primeiros, isso seria algo fundamental, tá? Então eu quero só chegar então para vocês lá no final dessas vivências do eu. Então o Russell, eu falei, ele vai falar dessa fenomenologia da vida pré-natal, tá? Então ele fala, a criança, enquanto pré-falante, o que inclui a vida intrauterina do feto e do bebê, a criança ainda dentro da carne materna, olha que coisa bonita, já possui uma primordialidade se formando em estado originário, espaço vital onde as primeiras predisposições existenciais são formadas, demarcando elos geracionais e transgeracionais de caráter primordial. Porque ele vai falando que a criança vai formando essas configurações a partir daquilo que ela já vai percebendo da relação dos pais entre si, isso o Russell não fala, mas é o que a gente percebe, dos pais entre si e dos pais para com ela. E isso confirma, com certeza, já afirmações da psicologia clínica já anteriores, como Bowlby vai falar disso, Winnicott vai falar disso, principalmente os autores da psicologia clínica intui essa percepção, mas essas considerações do Russell nos ajudam a pensar isso de uma maneira mais fundamentada, tá bom? Então eu vou chegar, isso aqui eu acho importante falar para vocês, porque vocês podem inclusive me perguntar, como que é esse inconsciente, né, que aparece na ADI? Então realmente ele não corresponde ao conceito freudiano de inconsciente, ele se aproxima das análises fenomenológicas dos últimos estudos do Russell em termos de descrição, tá? Ele abrange a dimensão psíquica, não se restringe à mesma. Ela fala então de um inconsciente noológico, que é esse inconsciente desse eu que se posiciona, e ele inclui o vivido de notados e esse vivido de não notados que ficam registrados nesse inconsciente. E lógico que isso vai ter um impacto muito grande. Então, Edith Stein, ela vai falar desse eu pessoal, lembra do desenho inicial, que eu quase acabando? Ela vai falar, então, desse vivido, ela vai falar que o eu pessoal, ele é livre e espiritual. Lembra, a gente toda vez que fala a palavra espiritual na fenomenologia, não é religioso, é espiritual no sentido de dimensão de abertura para fora. Ele não se desenvolve, mas unicamente se desdobra no curso do desenvolvimento. Ou seja, ele tem algo que é constitutivo dele, e ele tem isso que nos interessa. O eu pessoal tem o poder de condicionar e transformar os estados psíquicos adoecedores do ser. E na mesma direção, Yoshi Moraes vai descrever, a partir da prática clínica, pelo que os pacientes dela descreviam, que existia um eu pessoal. É interessante porque uma não leu a outra. Stein com certeza não leu a doutora Renata. A doutora Renata não leu Edith Stein. Mas pela prática clínica ela vai falar que existe um eu pessoal em sua origem e potencialidade completo, livre e responsável, capaz de autoconfigurar-se. E lógico que se esse eu é capaz de condicionar, ele deveria ser capaz de recondicionar. Essa é a nossa esperança. Ou se ele é capaz de configurar, ele é capaz de reconfigurar, tá? Então aqui tem uns trechos da Edith Stein lindíssimos, mas ela fala, existem estados, sentimentos de alegria que preenchem a alma por inteiro, mas pode acontecer um tipo de vivenciar em que a alma pareça inteiramente morta. Nesses casos precisa aparecer um novo nível de profundidade que pode se sobrepor a esse sofrimento anterior. Essa frase da Edith Stein eu descobri quando eu estava fazendo o meu doutorado. Meu doutorado foi sobre adolescentes infratores.
né? Foi sobre adolescentes, jovens, que conseguiram sair do crime. Depois de ter estado profundamente no crime, eles conseguiram sair do crime. Então essa foi a minha frase mote, que me motivou o mestrado e o doutorado inteiro. Que existem estados que podem adoecer a alma por inteiro, mas que existe uma possibilidade de reconfiguração, que esses jovens me provaram que sim, a partir da história de vida deles, né? Então, o humor depressivo ele pode ser descrito como um esvaziamento do eu, como um mundo interior arruinado e um eu esmagado por um sentimento de culpa inexplicável. Mas quando a pessoa está motivada a se posicionar diferente, e lógico que a motivação para a mudança ela tem a ver com algo que acontece no mundo, com conteúdo de sentido que pode provocar um sentimento de transformação, pode acontecer uma ordem que se origina no eu de transformação, tá? Então, concluindo, chegamos lá, o foco de uma intervenção terapêutica na depressão deve ser o eu em seu movimento ou de obscurecimento ou de transformação de si. Então, nós temos que focar sobre isso antes mesmo da gente pensar em mudança de comportamento ou diminuição da sintomatologia. Aliás, esses dois vêm como consequência da mudança desse eu, se você conseguir tratar esse eu nos seus registros primordiais, tá bom? Então, o que a gente pode concluir? Que uma mudança terapêutica, e isso outros autores vão falar, implica necessariamente na transformação da teoria subjetiva ou na reconfiguração dos sentidos conformados, objetiva e subjetivamente. Isso, então, o que eu concluí também dos jovens que conseguiram sair do crime. Eles reconfiguraram esse modo de ser, tá? Os estados de ânimo não podem ser reduzidos somente aos estados psíquicos do sujeito. Eles exigem uma compreensão do sentido que só pode ser compreendido na concretude da vivência mesmo. E se todo ato de valoração provoca uma alteração dos sentimentos e nos estados internos, isso pode se dar espontaneamente ou através de eventos que provocam uma ruptura na trama das vivências intencionais. E isso pode se dar, gente, através de uma intervenção terapêutica. Lógico que não somente através do método Deitic, mas uma intervenção terapêutica, agora nós psicólogos, é para ter essa força de realmente entrar fazendo uma ruptura naquele modo de ser operante, naquele modo de ser que a pessoa se habituou a ser. Lógico que se a gente conseguir trabalhar no sentido de desmanche desses registros, nem que seja no sentido de um posicionamento novo, que é o que o Viktor Frankl faz, a logoterapia, ela propõe uma mudança de posicionamento, uma mudança de olhar sobre a vida, que pode mudar a maneira da pessoa se pensar inclusivamente. Mas na terapia da DEI a gente quer trabalhar com os registros psíquicos para conseguir produzir essa mudança, tá? Então, isso você poderia possibilitar a emergência de novos conteúdos de sentido e novas motivações que poderiam provocar essas transformações. Então, o que a gente propõe? Essa mudança na teoria subjetiva, no modo de sentir o outro e o mundo circundante, provoca a melhoria nos relacionamentos interpessoais, um reposicionamento existencial, e esse autor Bastani vai falar que a depressão ela entra ela aninha na subjetividade e ela entranha na dimensão somática, né? Então, se você conseguir trabalhar essa subjetividade, você conseguiria uma redução significativa de sintomatologia depressiva. Então, essa aqui é a doutora Renate, novamente, né? Então, em outros trabalhos de pesquisa que nós fizemos, nas pesquisas qualitativas de recolher depoimentos dos pacientes, foi uma pesquisa que a gente aplicou o BDI, e a gente perguntou, então, antes e depois, como é que o paciente sentia de melhor. Então, em termos subjetivos, ele fala assim: depois da terapia, hoje me sinto como uma pessoa capaz de amar e ser amada. Antes me via como uma massa disforme. Agora sinto que essa massa está sendo preparada para ser aquilo que devo ser. Bonito, né? E nas pesquisas quantitativas com BDI, isso aqui é muito interessante, né? Então, esse gráfico, esses aqui são todos os participantes, eram 15. No gráfico vermelho, vocês vão ver o quanto que estava dando de scores do BDI. Você sabe o que é BDI? BDI é o Inventário de Depressão de Beck. É um instrumento internacional para medir a quantidade da sintomatologia depressiva.
Então, geralmente se aplica antes de alguma intervenção e depois de alguma intervenção, seja ela qual for e com qual objetivo for, inclusive médico, né? Então, no começo, e esses scores, eles vão de mínimo, leve, moderado e grave. Então, dos 3 pacientes que estavam no nível grave, gente, o nível grave, o score é acima de 36, acho que são esses aqui, eles todos passaram para o nível, uma diminuição para 5 e 6, que é o nível mínimo. Então, isso aqui eu apresentei no congresso, o pessoal ficou muito impressionado com isso aqui. Então, esses vermelhos eram o quanto que a queixa de sintomatologia depressiva estava incomodando, e no final da terapia, principalmente esses que estavam com nível grave, eles reduziram para nível mínimo e nível leve. E os moderados foram para nível mínimo e nível leve. Tá bom? Consegui, gente. Então, muito obrigada.